Olá, cursista, seja muito bem-vindo ao curso de desenhista mecânico. Eu sou a professora Vívia, estarei narrando as videoaulas sobre introdução ao desenho em CAD. Então vamos começar aí pela prática 1. Vocês receberam essa orientação para executar esses primeiros desenhos aí no AutoCAD, ok? Eu vou começar fazendo uma revisão para a gente executar esses desenhos que vocês deverão apresentar no final da aula do encontro presencial para ser avaliado. Então, lembrando aqui, ó, sistemas de coordenadas em duas dimensões. Então, os programas de CAD, né, e também o AutoCAD, ele aceita alguns sistemas de coordenada. O sistema de coordenada absoluta cartesiana é aquele onde a gente vai considerar o zero absoluto, que ele está aqui, 0 em x e 0 em y, tá? Então, para, por exemplo, esse desenho aqui, em relação ao zero no eixo x, ele se deslocou para a direita 60 unidades. E em relação ao eixo y, que é o zero do y, ele não subiu nem desceu, então aqui o y é 0. Este segundo ponto aqui, em relação a esse zero absoluto, ele se deslocou 70 para a direita, né? Aqui é 60, ele deslocou mais 10, tá vendo? Porém, ele também se deslocou no eixo y 20 unidades, né? Lembrando aqui, ó, que para esse sistema de coordenada, o primeiro valor corresponde ao eixo x, né, e ele pode se deslocar para a direita ou para a esquerda, e para isso a gente vai usar o sinal, né? Então, x negativo vai ter um deslocamento para a esquerda e o x positivo para a direita, e o y positivo vai ter um deslocamento para cima e o y negativo vai ter um deslocamento para baixo. Em relação ao sistema de coordenadas relativas cartesianas ou retangulares, nesse caso a gente vai esquecer aquele zero absoluto, tá? E a gente vai pensar no posicionamento em relação ao ponto anterior, tá? Então, o zero é o ponto anterior e não é o zero absoluto. Então, como é que é a fórmula aqui para a gente fazer esse sistema? A gente vai digitar arroba, o arroba quer dizer que ele vai entender que vai zerar, né, no ponto anterior. Então, arroba, aí digita o valor de x, que pode ser positivo ou negativo, quer dizer, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, e depois a gente digita o valor de y, que também pode ser positivo ou negativo. Aí, no caso, positivo vai ser para cima e negativo para baixo. Aqui tem um exemplo, né, que o ponto 1 está aqui, e aí para construir o ponto 2, a minha referência vai ser o ponto 1. Então, considerando que aqui é 0, o ponto 2 está arroba 30, quer dizer, um deslocamento de 30 para a direita. Se fosse menos 30, ele se deslocaria 30 para a esquerda. E em relação a esse zero aqui do y, ele subiu, né? Então, aliás, em relação a esse ponto 1, ele continua no mesmo alinhamento de y, então é 0. Desse ponto, considerando que é 0 aqui para cima, eu vou ter um arroba 0, quer dizer, em relação a x, ele vai continuar aqui, ó, no mesmo alinhamento, porém, em y ele vai subir 10, porque aqui é 10 positivo. Para cá, ó, é esquerda, né? Então, menos 10 em x, e o y ficou aqui no mesmo alinhamento, é 0. E um último exemplo aqui, ó, deste ponto, considerando que ele seja 0, né? Daqui para cá, o x se manteve, então é arroba 0. E o y, né, subiu aqui, ó, 20 unidades, então é 20. Executando os demais pares, você vai conseguir completar esse desenho com coordenadas relativas cartesianas. E por fim, aquele que é mais tranquilo para a gente usar, é o mais
na prática, né, o que a gente mais vê é o sistema de coordenadas relativas polares, né, também conhecido como angulares. Aqui é muito simples, a gente digita o arroba para zerar, a distância, que é o quanto você quer deslocar. Esse deslocamento pode ser em 360 graus, e aí você vai indicar o ângulo aqui, ó. Você vai digitar o sinal de menor, né, sinal da matemática, e o ângulo, tá? Então fala a distância e depois você fala qual a direção, qual o ângulo você quer percorrer. Lembrando que no sistema universal, o sistema inglês, o sistema americano, e o que o AutoCAD vem padronizado é anti-horário. Dá para mudar, mas a gente costuma trabalhar com isso aqui porque é a mesma linguagem que todo mundo usa. Então, considerando o sentido anti-horário, quer dizer, ele vai oposto, né, aquele ponteirinho do relógio, aqui é o 0, 90, 180, 270 e uma volta completa 360, né? Voltando de novo aqui no 0. Então, considerando isso, ó, o ponto 1 está aqui, eu quero vir aqui para esse ponto. Então, eu vou digitar arroba, quer dizer que eu vou zerar no ponto anterior. 20, vou fazer um deslocamento aqui, ó, de 20 unidades e vou manter o mesmo, né, eixo. No Y vou manter igual ao anterior, então aqui é 0. Daqui para cima eu vou ter um deslocamento de 5, né, e para cima lá, ó, 90 graus, ok? Repetindo, né, todos esses pares aqui, você vai conseguir completar esse desenho. Aqui eu abri o arquivo em PDF que vocês receberam a orientação para executar a prática no dia do encontro presencial. Então, esse material aqui pode estar em forma de arquivo eletrônico, ou talvez vocês tenham recebido ele impresso para poder ficar olhando no papel e desenhando na tela, ok? Então, aqui, ó, para esse primeiro desenho aqui, a gente vê uma coordenada absoluta, né? Ela não tem o arroba e nem tem aquele sinal, né, menor. Então, é uma coordenada absoluta. Então, o meu primeiro ponto, que é esse aqui, ele vai ter a sua origem a uma distância 3 de x e 3 de y. Então, lá para o AutoCAD fazer esse desenho. Vou clicar aqui no comando linha, eu vou digitar L, Enter, e aí pede o primeiro ponto, né? Então, meu primeiro ponto, 3,3, Enter. Aí ele pede o próximo ponto, né? Voltando lá, ó, arroba 5,0. Arroba 5,0. Vou digitar Enter aqui para finalizar. Então, já construiu a minha primeira linha, só que eu não estou conseguindo aqui enxergar, né? Vou dar um ESC aqui para sair desse comando e vou clicar em Zoom, Enter, e vou clicar aqui em Total ou digitar TO. Aí apareceu aqui, ó, bem aqui embaixo, uma linha bem pequenininha que foi aquela linha que eu construí. Tá? Outra opção que você poderia vir aqui também, ó, zoom total, você ia achar essa mesma tela também. Uma coisa que a gente tem que entender é que isso aqui é fictício, né? Ele pode mover de lugar dependendo de como que o seu zoom estiver focando, tá? Então, eu vou usar um comando aqui que é o PAN, que eu posso digitar o PAN aqui na linha de comando, ou vir aqui e clicar lá naquela mãozinha que representa o PAN. E aí eu vou deslocar o meu desenho aqui para o centro, tá? E vou dar Enter ou ESC. E aqui a gente já vê, né, que o meu desenho, ele já configurou diferente. E aí eu quero dar uma ampliada. Então, eu vou dar um zoom janela, que eu posso também fazer pela linha de comando. Eu vim aqui, ó, janela de zoom, e olhar. Então aqui eu já consigo entender melhor como é que ele está funcionando. Quer dizer que em relação ao eixo x e y, aqui é 0 e aqui está o ponto, né, que é 3,3. Mas para eu ter certeza, eu vou usar um comando que é para listar as características do objeto. Eu posso digitar só list ou lista e dar um Enter, né? E ele pergunta aqui, ó, qual objeto que eu quero listar. Eu vou clicar aqui nessa linha que eu acabei de construir. Vou dar Enter. Então, olha só, ó, ela do ponto
né? Vai de um ponto ao outro. O primeiro ponto, x é 3, y é 3. Lembra que a gente digitou 3,3? E o segundo ponto lá, ó, tá 8 e 3. Por quê? Entre o 3, o primeiro ponto, e o segundo tinha uma distância de 5, né? Então aqui está somando. Qual que é o comprimento da linha lá? Comprimento 5. E qual que é o ângulo que ela está? 0. Então aqui a gente viu que a linha que a gente construiu, ela está certinha. A gente já pode partir para o segundo ponto, que é, a gente construiu essa linha, vamos construir essa aqui, ó. Então, se digitar a partir desse ponto aqui, arroba 0,4, eu vou construir essa linha, uma forma também de construir esse desenho. Mas agora, a gente vai ver antes disso, né? Eu vou inserir aqui aquele desenho para eu não precisar de toda hora ficar alternando entre a tela do AutoCAD e a tela do desenho, ou, né, talvez você tenha ele em papel. Então eu vou clicar aqui em inserir, uma subjacência em PDF, que o que eu vou inserir está em PDF, aqui está dentro do meu pendrive, e eu dividi a prática em A e B, então eu quero inserir a prática A. É importante deixar a escala aqui, ó, para a gente especificar na tela, que aí você escolhe o tamanho que você quer colar o seu desenho lá na tela. Clique em OK. Aí ele pergunta lá, especificar o ponto de inserção, então eu vou colar aquele desenho aqui, e ele pode ficar em qualquer ponto, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui, por exemplo. Aí ele pergunta, né, qual que é a escala, né? Então o meu desenho pode ficar maior ou menor, né? Eu vou escolher uma escala aqui, essa aqui, por exemplo, e vou clicar. Aí ele colou o desenho, porém, né, ele não está no posicionamento que eu quero. Então eu vou rotacionar, vou girar esse desenho. Então eu vou lá na ferramenta lá, rotacionar, clicar no objeto que eu vou rotacionar, vou dar Enter, aí ele pergunta lá um ponto para eu poder girar. Eu posso escolher qualquer uma dessas, qualquer ponto, né? Então eu vou escolher esse ponto aqui e quero girar ele para ficar, né, sair dessa, pode ser 360 graus, né? Então eu quero sair dessa posição para essa daqui, ó. Então eu vou clicar ali, tá vendo? Só que aqui vai atrapalhar um pouquinho do meu desenho, né? Então eu vou mover aquele objeto, vou clicar em mover, pegar o objeto, dar Enter, porque eu não tenho interesse em mover nenhum outro objeto, vou colocar ele daqui para cá, que aí eu vou olhando e vou desenhando ao mesmo tempo, né? Enquadrando, né? Vou lá no aquele zoom, né? Janela, e vou enquadrar aqui, ó, meu desenho que eu tô fazendo com o desenho aqui que eu vou ficar olhando, né? Depois eu apago esse desenho aqui, porque ele realmente não faz parte do AutoCAD, ele é uma figura, né, que eu colei aqui. Então, continuando agora lá, vou clicar no comando linha, vou continuar daqui e vou digitar o arroba 4, peraí, vamos lá, arroba 4, aliás, arroba 0,4. E vou dar Enter lá, ele construiu a linha. O próximo é arroba -5, vai deslocar para a esquerda, vírgula 0. E depois, para finalizar, arroba 0, vírgula -4, que ele vai para baixo. Ok, construí o meu primeiro retângulo, né? Vou clicar aqui com S, que eu vou clicar Enter, também serve, né, para finalizar. Então o primeiro está ali. Partindo para a construção do segundo retângulo, vamos ver, ó, aqui tem um ponto de partida que é 3,3 e aqui também 3,3, quer dizer que se eu não tirar o primeiro retângulo ali daquele posicionamento, o outro vai ser desenhado exatamente em cima dele. Então eu vou fazer um deslocamento aqui para não atrapalhar a construção do segundo retângulo. Então eu vou clicar em mover, e aí eu vou selecionar os objetos que eu quero mover, que são todos aqueles, vou clicar em Enter. Aí o ponto base, né? Então eu quero mover, vou acionar aqui o OSNAP, vou deixar ele ativado, vou pegar desse ponto e vou movê-lo. Aí eu vou desligar o OSNAP aqui para ele não me atrapalhar. Vamos colocá-lo aqui. Então agora eu vou partir para a construção do próximo ponto.
Então eu vou colocar lá, linha, o ponto inicial é 3,3, então ele já pegou lá onde que está o ponto 3,3. E aí ele vai me pedir o próximo ponto, que é arroba 5 menor que 0, construir o ponto. O outro, arroba 4 menor que 90, construiu. Agora vou desligar aqui o outro para ele também não me atrapalhar. Vou digitar o próximo lá, arroba 5 menor que 180. E para finalizar aqui, ó, eu poderia vir aqui e fechar usando o snap, mas para usar o comando ali a gente vai digitar arroba 4 menor que 270, ele vai para baixo. Ok, lá, fechou meu desenho. Eu posso clicar em ESC ou em Enter. Então eu tenho aí os dois retângulos, o primeiro construído com coordenadas relativas retangulares e o segundo com coordenadas relativas polares, tendo o ponto com coordenadas absolutas aqui, o inicial. Na verdade, só esse segundo aqui está correspondendo ao inicial, porque a gente fez aquele, né, deslocamento, ok? Agora que finalizamos a primeira parte, né, da prática 1, a gente vai fazer uma coisa que eu até deveria ter feito antes, tá? Porque se ocorrer uma queda de energia ou algum problema aí, a gente pode perder o trabalho. Então a gente tinha que ter salvo, né, o nosso arquivo e temporariamente, assim, a gente ir salvando sempre. Então eu posso clicar aqui nesse disquetezinho aqui que representa o salvar, né? Ou eu posso vir aqui, clicar em salvar ou salvar como e selecionar, né? Então no caso aqui eu vou salvar lá no meu pendrive, tá aqui, e eu vou chamar ele de trabalho 1A para depois eu achar ele com mais facilidade. Trabalho 1A, pode ser A maiúsculo também, ok? E aí tá salvo já no meu pendrive. Analisando o próximo desenho que a gente vai fazer da elipse, a gente percebe que esse desenho não está na escala, né? Se a distância entre este ponto e esse é de 5, e a distância entre esse P1 aqui e esse P2 é de 50, essa elipse deveria estar 10 vezes maior que esse retângulo, né? Então, na hora que se eu fizer tudo no mesmo desenho lá no CAD, vai ficar desproporcional. Então eu vou abrir um outro arquivo aí para a gente fazer a parte B do exercício, mas poderia ser feito tudo no mesmo arquivo também. Então eu posso clicar aqui em novo, ou eu posso vir aqui também e clicar em novo, ou eu posso vir aqui, ó, acionar o mais, que vai abrir uma nova guia do AutoCAD. Aí eu vou aproveitar e já vou salvar esse arquivo aqui, ó, salvar como. Aí eu vou digitar, né, que ele vai ser o trabalho 1B. Pronto, e tá lá no meu pendrive. Ok, vou desabilitar aqui, ó, essa grade que eu não vou precisar dela. Eu posso clicar aqui, eu clicar em F7 e vou começar a fazer o desenho da minha elipse, né? Então voltando aqui, ó, a elipse ela começa na esquerda, vai para a direita e depois para baixo, né? O eixo maior com 50 e o menor com 10 de raio e aqui 50 de diâmetro. Então voltando lá, ó, para o trabalho B, eu vou clicar aqui, ó, elipse. Eu poderia digitar elipse também na linha de comando. Aí aqui, ó, clicando, ela me oferece 3 tipos: a partir do centro, do eixo, né, ou então o arco. Então eu vou clicar aqui no eixo. Então, como lá no desenho não me indica uma coordenada para o ponto 1, então quer dizer que eu posso desenhar ele em qualquer lugar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, tá? E aí ele quer saber, ó, para onde que vai o meu desenho?
Aí eu vou digitar aqui, arroba 50, que é a distância, menor que 0, porque é para ele ficar no eixo X. Aí aqui, ó, minha elipse pode ficar assim na vertical, né, ou na horizontal. Então eu vou definir isso agora, lá, ó, especificar a distância para o outro eixo, que vai ser arroba 10 menor que 270, né, que é para baixo. Pronto, desenhou minha elipse, mas está tão pequena, né, então a gente vai aplicar aquele zoom, janela. Então vou dar um zoom aqui, ó. Ok, aí está a minha elipse construída com eixo, né? Vamos aplicar aquele comando lista para ver se esse desenho foi desenhado corretamente. Olha lá, ó, vou dar enter. Então olha lá, ó, os pontos x e y, né? Como foi qualquer, vai aparecer um número aqui. Então o eixo maior lá, ó, tem 25, no caso aqui tá falando de raio, né? E o eixo menor tem 10 de raio, tá? Aqui, ó, a proporção tá falando em relação aqui ao raio. Então, minha circunferência tá legal. Agora, vamos construir outra elipse, agora a partir do centro, né? Então, lembrando que aqui, ó, o raio maior é 25 e o raio menor é 10. Lá, elipse agora a partir do centro. Ele perguntou onde você quer fazer o centro. Pode ser em qualquer lugar. Vou fazer aqui, né? Aí ele perguntou especificar a extremidade do eixo. Então eu quero que o eixo seja arroba 25, aqui ó, P1 para P2, 25 maior que 0. Aí eu ainda não falei como que eu quero que fique a minha elipse, né? Então aqui eu vou colocar arroba 10 menor que 270. Ela fez a segunda elipse, tá bom? Vamos inserir aquele desenho aqui do lado para nos dar uma referência, né? Vamos desenhar aqui mais ou menos. Olha lá, ó. Aí de novo eu vou ter que rotacionar esse desenho. Então, rotacionar, clicar no desenho, dar enter, escolher um ponto para rotacionar aqui, ó. Como não está selecionando, eu vou de novo ativar aqui, ó, meu snap, ele vai capturar um ponto para mim. E aí eu vou marcar, ó, eu quero que ela seja feita aqui, ó. Como eu não quero que ele fique torto, eu vou aqui no orto, vou fixar o meu desenho. Prontinho. Agora vamos dar um zoom aqui para a gente poder comparar os desenhos. Olha lá, ó, minhas duas elipses, né, estão aqui corretas. Agora eu vou fazer esse desenho aqui a partir do diâmetro. Então eu vou pegar o comando aqui, ó, de círculo. O círculo me dá várias opções aqui, ó. Eu posso construir o centro e o raio, o centro e o diâmetro. Como aqui me deu o diâmetro, eu vou escolher o diâmetro para começar a minha circunferência. Vou clicar num ponto qualquer, tá? Então vou clicar aqui, por exemplo. Aí, ó, lá embaixo está perguntando, ó, especificar o diâmetro, né? O diâmetro é de 50. Vou digitar 50 e dar enter. Lá, construiu a minha circunferência com diâmetro de 50. Aí agora pediu para construir lá dentro um quadrado, né? E aí, ó, as quinas do quadrado, elas coincidem com os quadrantes da minha circunferência. Para construir então o quadrado
eu vou precisar dos quadrantes da circunferência. Então eu vou verificar aqui, ó, se no OSNEP ele está marcando para mim quadrante, ó, tá vendo? Não está marcando. Então eu vou clicar aqui porque eu quero que ele me fale onde estão esses quadrantes, para ficar mais fácil de eu capturar esses pontos. Então a partir de agora eu vou lá em linha e aí vou clicar sobre a circunferência, ele já indicou aquele quadrante superior. E aí eu quero que venha até aqui. Eu vou desligar aqui o orto para ele não me atrapalhar. Então a outra linha vai até este quadrante, a outra vai até este quadrante, o seguinte aqui, ó, esse quadrante, e para finalizar aqui, ó, ponto final. Então construir o meu quadrado inscrito na circunferência. Partindo agora para a construção da circunferência interna, eu vou verificar aqui no OSNEP se ele marca para mim, se ele está me indicando meio, ó, meio não tá. Então vou marcar ele aqui e vou lá para o comando circunferência. Então tem várias opções, né? Eu vou escolher uma aqui que eu vou indicar o centro e o raio, por exemplo. Então o centro da minha circunferência coincide com o centro da circunferência maior. Então se você clicar aqui com o botão direito e não aparecer o centro, aí você pode vir aqui, ó, e pedir para ele marcar o centro. No caso ele está marcando, então quando eu for desenhar o círculo e indicar, ele já me indicou lá, ó, o círculo da circunferência maior coincide com o círculo da menor. E aqui, ó, ela vai até a linha do meio do quadrado. Então aquele triângulo ali representa o meio. Então clicando lá, ele já fez a minha circunferência. E para finalizar, eu vou desenhar esse quadrado aqui que está interno, e aí ele coincide, né, as quininhas dele aqui, ó, coincide com a circunferência, tá? Então eu vou desenhar uma linha que pega do encontro dessa até essa. Então lá, linha, e aí eu vou pegar aqui, ó, daqui até aqui, depois aqui, aqui, vou fechar ali. Então eu acabei de desenhar o quadrado interno que estava faltando, né? O quadrado menor.